Olá, bem-vindo a mais um boletim técnico da Conan. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre suplementação na seca. Bom, no período seco é muito característico a perda de qualidade da forragem. A forragem ela perde qualidade nutricional e também volume de produção por três principais fatores: falta de chuvas, queda de temperatura e também queda de luminosidade, já que os dias são mais curtos. Na época seca do ano, o pasto perde a sua qualidade nutricional, aumentando bastante a sua quantidade de como e também de material senescente, já que o capim ele vai amadurecendo e chegando no final do seu ciclo de maturação. E isso, claro, impacta bastante no desempenho dos animais. Então, é primordial fazer a suplementação correta de cada categoria para que a gente consiga aproveitar essa macega seca e manter o desempenho dos animais num bom nível. Para a categoria de cria, as vacas adultas, as multíparas, é fundamental no período seco manter o score corporal desses animais. Ela não pode perder peso, porque ela precisa parir bem. O score de condição corporal ao parto ele está extremamente relacionado ao desempenho reprodutivo desse rebanho. Então é fundamental fazer um protocolo nutricional para que essas vacas tenham um bom score corporal durante a aparição. O gráfico aqui ao lado mostra uma relação entre o score corporal das vacas e a sua probabilidade de prenhez. Repare que quando a vaca está muito magra, a chance dela emprenhar é muito baixa. Consequentemente, a taxa de reprodução do seu rebanho, dentro desse perfil, vai ser bem ruim. Ou seja, existe uma margem ideal de score corporal que essas vacas precisam parir para desempenhar bem na próxima estação de monta. O melhor protocolo nutricional para uma vaca adulta num pasto seco que tenha massa de forragem é a suplementação com suplemento ureado, já que ele vai fornecer a proteína deficiente do pasto e vai ajudar a digestibilidade dessa macega seca no rumen. Então, para as vacas a gente indica o Conan Nitro 20 ou o Conan Nitrotec, que são dois suplementos com 20% de ureia que vão suprir a necessidade proteica dessas vacas e ajudar na digestão do pasto seco, mantendo o score corporal delas, fazendo que elas tenham uma boa aparição e, consequentemente, um bom desempenho na estação de monta. Já para os animais de recria e engorda, o objetivo é manter o crescimento desses animais. E com o pasto seco, é muito complicado ter um desempenho de altíssimos ganhos. Então você já sabe que no pasto seco, o seu ganho potencial é um pouco mais baixo, já que a base da nutrição vai ser esse pasto. O que recomendar para cada categoria? Aí vai depender muito do seu objetivo produtivo e qual que é a taxa de ganho que você vai conseguir. Nós podemos trabalhar com ganhos de 200 a 300 gramas por dia durante o período seco do ano com suplemento proteico de baixo consumo, que seria o Torque 100, por exemplo, ou Torque 200, suplementos minerais com bom acréscimo de proteína que permitem esses ganhos de taxas de 200 a 300 gramas por dia num pasto seco para a categoria de recria, animais que estão em crescimento. Mas agora, se o objetivo é acelerar o ganho desses animais, trabalhar com taxas de ganho mais elevadas, a gente também precisa trabalhar com suplementos de consumo mais altos. Para o período seco do ano, o mais indicado seria o Torque 300, ou seja, um animal que vai desempenhar aí na recria em torno de 400 a 500 gramas de ganho por dia nesse tipo de suplementação. Para a categoria de terminação, a suplementação a pasto ela precisa ser muito estratégica. Se você tem um animal de mais ou menos 14 arrobas, seus 400, 420 quilos, o mais indicado para essa categoria é fazer uma terminação intensiva a pasto, ou seja, trabalhar com uma ração com nível bem alto de suplementação, 2% do peso vivo, 1,8% do peso vivo, para realmente terminar esse animal na seca. A categoria de terminação, o animal ele não consegue depositar gordura com níveis mais baixos de suplementação, ou seja, o animal às vezes ele até ganha peso, mas ele não é um animal que fica terminado no período seco com níveis abaixo de 2%, 1,8% de ração no período seco, no pasto seco. Claro que tem outras estratégias, como levar o animal para o confinamento ou vender o boi magro para um confinamento, mas para terminação a pasto, o mais recomendado é fazer a suplementação com 2% do peso vivo, a famosa TIP, a terminação intensiva a pasto, é um protocolo que a Conan domina e temos vários exemplos já no Brasil todo desse sistema. Outro ponto com a engorda, que como estratégia da propriedade, é levar esse animal com suplemento proteico durante a seca e terminar posteriormente no período de chuvas. Claro, tudo isso vai depender do seu objetivo produtivo. Bom, então a suplementação no período seco, ela depende muito da quantidade de massa disponível que se tem. Então é fundamental, para que se tenha um bom desempenho, ter pelo menos a macega seca disponível. Isso é fundamental.
Pensando em categorias de cria, né, a categoria de cria a gente está pensando em manutenção desse peso, aparição num bom score corporal, então o suplemento ureado ele já é o suficiente para isso. Pensando na categoria que tem que manter seu crescimento, que seria recria, ou vacas, ou primíparas, animais de crescimento, a gente já está partindo de um nível de suplementação de pelo menos um proteinado, né, o chamado suplemento proteico de 1 grama pelo menos, ou seja, um animal de 300 quilos vai comer mais ou menos 300 gramas de um produto desse. Pensando em taxas de ganho de 200 a 300 gramas. Se o objetivo é acelerar, eu estou passando para níveis de suplementação mais elevados, pensando em ganhos também mais elevados, de 400 a meio quilo por dia no período seco. Claro, tudo dependendo da massa de forragem. Já para engorda, a única situação para terminar de fato esse animal na seca é a terminação intensiva a pasto. Existem várias soluções nutricionais para todas as categorias, então para qualquer dúvida, consulte um técnico da Conan. Muito obrigado e até a próxima.